Tostig Godwinson foi um nobre anglo-saxão, conde da Nortúmbria e irmão do rei Haroldo Godwinson. Nas sagas dos reis nórdicos, ele é lembrado como um homem inteligente e um guerreiro formidável. Além disso, nos escritos de uma vida anônima do rei Eduardo o Confessor, Tostig é descrito como forte, corajoso, bonito, gracioso e generoso. Ambas as descrições dele nas fontes nórdicas e anglo-saxônicas o retratam como um grande homem e guerreiro. Muitos historiadores veem o exílio de Tostig da Inglaterra como a faísca que incendiou duas das invasões mais importantes da história britânica: o ataque nórdico de Haroldo Hardrada e a lendária conquista de Guilherme, o Duque da Normandia. Esses eventos culminariam na queda da Inglaterra anglo-saxônica e desencadeariam uma série de batalhas brutais e sangrentas. Esta é a história dele. Tostig era o terceiro filho de Godwin, conde de Wessex, cuja ascensão ao poder foi meteórica durante o reinado de Canuto, o Grande, rei da Inglaterra, Dinamarca e Noruega. Embora destinado à grandeza, o legado da família nasceu das sombras. O avô de Tostig, Wulf-Notsilde, um Thane de Sussex, foi acusado de traição pelo rei Ethelredo, o Indeciso, lançando uma longa mancha sobre o nome da família Godwin. Godwin, pai de Tostig, portanto, ascendeu a partir de uma posição de desgraça, tendo sua juventude marcada pelo peso da suspeita e do exílio político. No entanto, a sorte de Godwin mudou drasticamente. Ele serviu fielmente ao rei Edmundo Braço de Ferro durante a amarga luta pelo trono inglês contra Canuto. Quando a paz foi finalmente firmada entre os dois monarcas e Edmundo morreu pouco depois, Canuto, reconhecendo a lealdade e a habilidade marcial de Godwin, o elevou à posição de conde de Wessex. A partir desse momento, Godwin se tornou um dos homens mais influentes da Inglaterra. Ele fortaleceu ainda mais sua posição política ao se casar com Gita Thorkeldodir, uma nobre dinamarquesa de linhagem ilustre. Gita era filha de Thorgil Sprachleg, um chefe dinamarquês que, segundo alguns historiadores, era filho do lendário guerreiro viking Styrbjorn, o Forte, príncipe da Suécia. Diziam que Styrbjorn era filho do rei Olaf Björnsson da Suécia, tornando Tostig um descendente direto e tataraneto da realeza sueca. Pelo lado do pai, Tostig também pode ter tido sangue real inglês. Algumas reconstruções de sua ancestralidade sugerem que o conde Godwin descendia do rei Ethelred I de Wessex, o irmão mais velho de Alfredo, o Grande. Durante as invasões vikings e a ameaça do grande exército pagão e dos filhos de Ragnar Lothbrok, a morte precoce de Ethelred I, por ferimentos de batalha, fez com que a coroa passasse a Alfredo, pois os filhos de Ethelred eram muito jovens para governar. Se ambas essas linhagens, a dinamarquesa e a inglesa, forem verdadeiras, então Tostig Godwinson poderia reivindicar legitimamente sangue real dos dois lados de sua família, descendendo de reis tanto dos reinos saxões quanto escandinavos. Tostig nasceu no ano de 1029 durante o reinado de Canuto, o Grande, numa época em que a Inglaterra era um reino anglo-escandinavo, um domínio moldado tanto pelas tradições dinamarquesas quanto pelas saxônicas. Como filho de Godwin, o conde de Wessex, Tostig teria desfrutado de uma das melhores criações disponíveis em tal sociedade, sendo criado em um mundo que valorizava força, lealdade e habilidade política. Desde cedo, ele teria sido treinado nas artes da guerra e da administração, preparado para uma vida de poder e responsabilidade. No ano de 1035, quando Tostig ainda era uma criança, o rei Canuto morreu e a coroa inglesa passou para seu filho, Haroldo Pé de Lebre. Haroldo reinou por 5 anos até sua morte em 1040. O trono então passou para seu meio-irmão, Hardacanuto, que governou por apenas 2 anos antes de ter um fim prematuro e envenenado em um banquete de casamento no ano de 1042. Os anos de formação de Tostig se desenrolaram sob a sombra dos reis vikings da Inglaterra,
uma época de poder instável e paz frágil. Quando Hardacanuto morreu, ele foi sucedido por Eduardo, o Confessor, devolvendo a coroa inglesa às suas raízes anglo-saxônicas. Quando Tostig completou 13 anos, ele já havia testemunhado a morte de 3 reis ingleses e a coroação de um quarto. O pai de Tostig, Goduíno, garantiu cuidadosamente a influência de sua família na corte ao se aliar com o novo rei, Eduardo, o Confessor. Ele arranjou o casamento de sua filha Edith com o rei, tornando Eduardo cunhado de Tostig. Enquanto isso, os filhos de Goduíno estavam ganhando destaque. Sueno, o filho mais velho, recebeu um condado que abrangia Somerset, Gloucestershire e Hertfordshire. Haroldo recebeu a Anglia Oriental e o próprio Goduíno manteve o controle de Wessex, com apenas Mércia e Nortúmbria fora do alcance deles. Os Goduínos agora dominavam grande parte da Inglaterra, no entanto, logo surgiram tensões. Eduardo, criado no exílio na Normandia durante o domínio viking, começou a introduzir costumes normandos e cortesãos na administração inglesa. Como um forasteiro meio normando, com pouca experiência na política inglesa, seus esforços entraram em conflito com o poder consolidado dos Goduínos, preparando o terreno para o confronto. A crise veio no ano de 1051. Goduíno reuniu um exército enquanto os condes da Mércia e da Nortúmbria se uniram ao seu rei. Nenhum dos lados queria atacar primeiro e o impasse terminou com uma reunião do Witten, onde a facção de Goduíno, em menor número, foi forçada ao exílio. Goduíno, sua esposa e seus filhos, Sueno, Tostigo e Gerto, fugiram para Flandres. Haroldo e Leofuino foram para a Irlanda e a rainha Edita foi enviada para um convento. Em uma data desconhecida antes de setembro do ano de 1051, Tostigo se casou com Judite da Flandres, filha de Balduíno IV. O exílio do clã Goduíno durou pouco. No ano de 1052, Goduíno e seus filhos retornaram com frotas e mercenários. Goduíno reuniu o apoio de seus antigos vassalos em Sussex e Kent e então navegou rumo a Londres. O rei, incapaz de resistir ao exército formidável, foi forçado a restaurar seus títulos e terras. Edith, a rainha, retornou à corte e muitos dos favoritos normandos de Eduardo foram expulsos. A restauração de Goduíno ao poder foi tão completa que Eduardo nunca mais o desafiou. No entanto, o triunfo foi passageiro. No ano de 1053, enquanto celebrava a Páscoa em Winchester com o rei e seus filhos, Goduíno desmaiou de repente e morreu. O condado de Wessex ficaria com Harold, irmão de Tostig, pois Sweyn já havia morrido em uma peregrinação a Jerusalém. Nos anos seguintes, um condado após o outro ficou vago e foi concedido aos vários irmãos mais novos de Harold Godwinson. Primeiro, Siward, o conde da Nortúmbria, morreu no ano de 1055 e foi sucedido por Tostig. Em 1057, o conde da Mércia morreu e foi sucedido por seu filho Elfgar, que liberou o condado da Anglia Oriental. Uma forma reduzida desse condado foi concedida a Gert, enquanto os condados de Essex, Hertfordshire, Buckinghamshire, Middlesex, Surrey e Kent foram formados em um novo condado para Leofwine. Assim, a família Godwin controlava toda a Inglaterra, exceto Mércia, sob o reinado de Eduardo, o Confessor, que agora estava em grande parte satisfeito em deixar o governo efetivo para seus condes. Quando Tostig assumiu seu novo papel, ele provavelmente ainda estava na casa dos 20 anos e os desafios diante dele eram imensos. Nortúmbria era uma terra selvagem e instável, devastada por disputas, marcada pela falta de leis e muito distante de sua terra natal, Wessex. Seus poderosos senhores provavelmente ressentiram a nomeação de um nobre do sul para governá-los, mas a herança dinamarquesa de Tostig, já que sua mãe era de ascendência dinamarquesa, pode ter lhe proporcionado alguma compreensão da cultura única da região, onde tradições anglo-saxãs, dinamarquesas e nórdicas se misturavam. Uma das ameaças mais urgentes que ele enfrentou era a defesa da Nortúmbria contra as incursões de Malcolm Canmore,
rei dos escoceses. Malcolm começou com uma série de incursões violentas além da fronteira, mas Tostig, preferindo a diplomacia ao conflito, conseguiu negociar a paz. Isso culminou em um juramento de fraternidade entre os dois homens, simbolizando um laço de respeito mútuo e aliança. Seguro nessa paz, Tostig sentiu-se cada vez mais livre para agora deixar seu condado, às vezes para comparecer à corte real, em outras para supervisionar suas propriedades pessoais. Ele até se juntou ao seu irmão Haroldo em uma campanha militar contra o país de Gales, demonstrando tanto sua ambição quanto seu envolvimento crescente nos assuntos do reino mais amplo. Llywelyn ap Gruffudd foi o único rei galês a unificar todo o país de Gales, governando de 1055 a 1063. Ele chegou a um acordo com Eduardo, o Confessor, mas a morte de seu aliado Elfgar, o conde da Mércia, no ano de 1062 deixou ele e os galeses vulneráveis. No fim de 1062, Haroldo Godwinson comandou uma ousada campanha no interior do país de Gales. Llywelyn ap Gruffudd quase foi capturado, mas conseguiu escapar para o mar após ser avisado, embora seus outros navios tenham sido destruídos. Na primavera de 1063, Tostig liderou um exército ao norte do país de Gales, enquanto Haroldo comandou a frota ao sul e depois ao norte para se reunir com seu irmão. O rei galês foi forçado a se refugiar em Snowdonia, onde encontrou a morte, mas foi traído por seus homens e sua cabeça foi enviada para Haroldo. Após sua morte, o país de Gales foi novamente dividido em reinos separados, com Tostig sendo fundamental na subjugação do país de Gales. No ano de 1050, em 1961, Tostig participou da importante embaixada inglesa a Roma, uma delegação enviada pelo rei Eduardo, o Confessor, ao Papa Nicolau II, para tratar de vários assuntos relacionados à Igreja. Acompanhando os bispos nessa missão sagrada, Tostig ofereceu proteção com seu séquito de housecarls, guerreiros de elite de descendência dinamarquesa e nórdica, que serviam como sua guarda pessoal. Esses combatentes experientes, conhecidos por sua disciplina e habilidade, eram considerados entre os melhores soldados de toda a Europa. Na Páscoa, o Papa Nicolau II convocou um sínodo em Roma, ao qual tanto Tostig quanto o arcebispo Hildred compareceram. Tal era a estatura de Tostig que, segundo relatos, ele recebeu um assento ao lado do próprio Papa, uma honra rara que destacava sua posição. A missão foi concluída com sucesso e a delegação retornou à Inglaterra, tendo alcançado quase todos os seus objetivos. Durante as frequentes ausências de Tostig, a Nortúmbria era habilmente governada por seu vice Cosby, um respeitado magnata local. No entanto, apesar da administração competente de Cosby, a inquietação começou a crescer entre os nortúmbrios. Uma fonte central de tensão era a imposição de um tributo por Tostig, amplamente considerado pelos thanes locais como excessivo e injusto. Isso pode ter sido uma tentativa de elevar os impostos historicamente baixos da região para níveis próximos aos de outros condados da Inglaterra, ou, talvez, uma forma de cobrir despesas de Tostig, especialmente as de suas campanhas no país de Gales. Como era costume, 1/3 dessas taxas permanecia nos cofres do conde e não nos do rei. A reputação de Tostig sofreu ainda mais golpes. A crônica anglo-saxônica o acusa de ter roubado a Deus. Isso é difícil de interpretar, especialmente considerando sua reputação de piedade e generosidade com a Igreja. Sua administração da justiça nessa província notoriamente indisciplinada também causou atritos. Tostig tentava restaurar a ordem usando métodos severos, como execuções, mutilações e confisco de propriedades de ladrões. Muitos viam isso mais como crueldade do que justiça. Alguns até o acusaram de lucrar com essas punições, sugerindo ganho pessoal. Em seus esforços para conter a tradição profundamente enraizada dos feudos de sangue na Nortúmbria, Tostig pode ter tentado impor códigos legais de Wessex,
Mas essas reformas do sul só aprofundaram a alienação da nobreza local. As relações entre Tostig e os Tanis, descontentes, chegaram a um ponto de ruptura por volta do ano 1063 ou 1064, quando dois nobres, Gamel, filho de Orm, e Ulf, filho de Dolfin, foram assassinados sob sua hospitalidade e proteção. Um terceiro, Gospatrick, filho de Uhtred, também foi morto no Natal do ano seguinte. Esses assassinatos destruíram qualquer esperança restante de reconciliação. Tostig havia se envolvido nas próprias disputas de sangue que tentava acabar, com muitas das principais famílias da Nortúmbria agora desejando abertamente sua morte. O ressentimento acumulado há tempos explodiu em 3 de outubro de 1065, enquanto Tostig caçava no sul com seu cunhado, o rei Eduardo, o Confessor. Uma força de 200 homens entrou em York, apoiada pelos cidadãos da cidade. Eles invadiram a residência de Tostig, mataram 2 de seus housecarls e tomaram o controle. No dia seguinte, cerca de 200 de seus apoiadores foram massacrados. Seu tesouro, ainda cheio de prata e ouro coletados por seus rieves, foi saqueado. Todos os Tanis de York se rebelaram. Esses Tanis, segundos apenas aos Ealdormen em posição, agora estavam unidos contra seu conde. Os rebeldes declararam Tostig um fora da lei e proclamaram Morcar, irmão de Edwino, o conde da Mércia, como novo conde da Nortúmbria. Embora candidatos nativos como Valtiovo, filho do antigo conde Siward, estivessem disponíveis, a escolha de Morcar foi estratégica. Isso garantiu misericórdia e apoio. Caso Haroldo Godwinson, o poderoso irmão de Tostig e conde de Wessex, tentasse restaurá-lo à força, Morcar e Edwin, jovens filhos do recentemente falecido Elfgar da Mércia, há muito tempo eram rivais de Tostig. A ascensão deles agora parecia o culminar de anos de hostilidade política. À medida que a rebelião ganhava força, os nortúmbrios marcharam para o sul, reunindo apoio dos condados vizinhos. Aqueles suspeitos de lealdade a Tostig eram caçados e mortos, fosse em York, Lincoln ou nas aldeias, campos e cursos d'água do interior. Quando os rebeldes chegaram a Northampton, já haviam sido acompanhados pelo próprio conde Edwino, comandando uma força merciana considerável, reforçada por contingentes galeses, que não eram amigos dos Godwinson. A Nortúmbria, partes da Mércia e forças galesas aliadas estavam agora em rebelião aberta. O rei Eduardo, o Confessor, respondeu à revolta convocando seus conselheiros para Oxford, onde começou a fazer preparativos para uma marcha ao norte para enfrentar os rebeldes. Haroldo, o conde de Wessex, que agora era o conselheiro mais confiável do rei, foi enviado para negociar com os nortistas. Os rebeldes permaneceram desafiadores, pedindo a Haroldo que persuadisse o rei a aceitar a escolha deles de Morcar como novo conde da Nortúmbria. Enquanto Haroldo viajava para o sul para informar o rei, os rebeldes desencadearam destruição na região ao redor de Northampton. Muitos foram mortos, outros feitos prisioneiros, e povoados inteiros ficaram em ruínas, com seus celeiros e casas consumidos pelo fogo. Em um esforço para restaurar a paz, o rei enviou mensageiros para o norte, oferecendo-se para tratar de quaisquer queixas legítimas, desde que os rebeldes cessassem sua devastação. Mas os nortúmbrios se recusaram a ceder e apresentaram um ultimato severo. Tostig deve primeiro ser deposto e enviado ao exílio. Só então eles deporiam suas armas. Furioso, o rei Eduardo convocou o Fjord, seu exército nacional, mas nenhum exército apareceu. Embora o inverno excepcionalmente rigoroso tenha sido citado como motivo do atraso, a verdade era clara. Poucos estavam dispostos a mergulhar o reino em uma guerra civil. Quando até mesmo os nobres mais leais se recusaram a obedecer à sua convocação, e quando Haroldo ele mesmo pediu ao rei que desistisse de apoiar Tostig, Eduardo reconheceu a amarga verdade. Ele não teve escolha a não ser ceder. Tostig foi convocado perante o Witten, o conselho do rei, e foi ordenado a renunciar ao seu cargo de conde da Nortúmbria
mas ele recusou. A sua resistência não deixou alternativa ao conselho. Tostig foi declarado fora da lei. Durante o conselho real, Tostig acusou abertamente seu irmão de conspirar com os rebeldes e traí-lo. Seja por orgulho ferido, raiva ou o amargo sentimento de abandono, Tostig acreditava que Harold havia se voltado contra ele quando mais precisava. Embora Harold tenha jurado que não esteve envolvido na rebelião, Tostig permaneceu desafiador. Antes irmãos de armas, que cresceram lado a lado e lutaram ombro a ombro nas campanhas galesas, Tostig e Harold agora estavam divididos por política, ambição e desconfiança. O que antes era um laço de lealdade, agora era uma amarga inimizade. Tal era a tristeza do rei Eduardo com o banimento de seu cunhado Tostig e a recusa de seus súditos em obedecer à sua vontade real, que ele teria caído em profunda angústia. Essa angústia, somada à sua idade avançada, levou a um declínio em sua saúde. Com a morte de Eduardo, o trono passaria para seu sucessor escolhido, Haroldo Godwinson. O irmão de Tostig, Haroldo, foi coroado como rei da Inglaterra, apesar da presença de outros 3 pretendentes rivais. O primeiro era Edgar Etelingo, o último herdeiro masculino da linhagem real de Alfredo, o Grande. Edgar tinha apenas 14 anos e não possuía força militar nem aliados políticos, tornando sua reivindicação mais simbólica do que séria. O segundo era Guilherme, o duque da Normandia. Guilherme afirmou que Eduardo lhe havia prometido o trono anos antes e que o próprio Haroldo havia jurado solenemente apoiar essa reivindicação. Outro fator que fortalecia a posição de Guilherme era sua linhagem sanguínea. Sua tia, Emma da Normandia, já havia sido rainha da Inglaterra, mãe tanto de Eduardo, o confessor, quanto de Ardacanuto. O terceiro pretendente era Haroldo Hardrada, o formidável rei da Noruega. Ele baseava sua reivindicação em um acordo feito anos antes entre seu predecessor Magnus, o Bom, e Hardacanuto, predecessor de Eduardo no trono inglês. Os 2 governantes juraram mutuamente que, caso um deles morresse primeiro, o outro herdaria todos os seus reinos. Com a morte de Hardacanuto, Magnus de fato reivindicou a Dinamarca, mas Eduardo foi rapidamente coroado na Inglaterra. Magnus chegou ao ponto de enviar uma carta a Eduardo ameaçando uma invasão que nunca se concretizou. Mesmo assim, Haroldo Hardrada acreditava que a Inglaterra havia sido usurpada de Magnus e que, com a morte de Eduardo, a coroa inglesa era legitimamente dele. O Witten, o Conselho de Nobres e Anciãos da Inglaterra, avaliou as reivindicações concorrentes, mas no final foi a declaração de Eduardo em seu leito de morte que os convenceu. O rei moribundo confiou a proteção do reino a Harold Godwinson, que não era apenas o conde mais poderoso da Inglaterra, mas também um comandante militar experiente e o homem mais preparado para defender o reino. E assim, com o voto do Witten, Harold foi coroado rei, preparando o cenário para um dos anos mais tumultuados da história inglesa. Não há dúvidas de que, ao saber da ascensão de seu irmão Harold ao trono inglês, a fúria de Tostig se intensificou. Consumido pela raiva e ressentimento, ele buscou refúgio com seu cunhado, Balduíno V, conde de Flandres. Balduíno acolheu Tostig, sua família e sua comitiva em sua corte, nomeando-o como seu vice e concedendo-lhe tanto as receitas do porto quanto o apoio dos cavaleiros flamengos. Na Flandres, Tostig rapidamente reuniu uma força considerável de mercenários, atraídos por promessas de saques e poder. Os detalhes dos movimentos de Tostig nos meses seguintes permanecem um tanto obscuros, mas relatos sugerem que ele viajou pelas cortes da Europa buscando apoio para seu retorno ao poder. Acredita-se que ele tenha visitado Guilherme, o duque da Normandia, e Sweyn Estrisson, o rei da Dinamarca, incentivando ambos a se juntarem a ele em uma invasão à Inglaterra para recuperar seu antigo condado da Nortúmbria.
Mas tanto para Guilherme quanto para Swain, o momento ainda não era oportuno. Sem se deixar abater, Tostig conseguiu uma frota com Balduíno e partiu para a Inglaterra. Ele desembarcou na ilha de Wight em maio do ano de 1066, reunindo provisões e cobrando tributos. Suas forças saquearam a costa sul até Sandwich, mas seu avanço foi interrompido quando o rei Haroldo mobilizou rapidamente forças terrestres e navais para repelir a incursão. Tostig então virou-se para o norte. Ele tentou sem sucesso convencer seu irmão mais novo, Gerd, a apoiar sua causa. Frustrado novamente, ele lançou novos ataques em Norfolk e Lincolnshire, mas desta vez a resistência foi rápida e decisiva. Os condes do norte, Edwin e Morcar, o enfrentaram em batalha e lhe infligiram uma derrota esmagadora. À medida que suas forças desmoronavam e seus homens o abandonavam, Tostig foi forçado a fugir. Buscando refúgio mais uma vez, ele foi até a corte do rei Malcolm III da Escócia. Foi lá, no reino escocês, que Tostig passou o verão de 1066 esperando, observando e se preparando para uma última tentativa de recuperar o que havia perdido. Tostig então viajou para a Noruega, onde buscou uma audiência com o rei Haroldo Hardrada. De acordo com as sagas nórdicas, Tostig contou em detalhes tudo o que havia acontecido desde seu exílio da Inglaterra e implorou pelo apoio de Haroldo para recuperar seu condado perdido. A princípio, o rei ficou hesitante. Os nórdicos têm pouco apetite por guerra na Inglaterra, disse ele. Nem querem ser governados por senhores ingleses. Além disso, dizem que os ingleses não são confiáveis. Tostig respondeu com uma pergunta direta. É verdade o que ouvi na Inglaterra, que seu parente, o rei Magnus, certa vez enviou emissários ao rei Eduardo, reivindicando o direito à coroa inglesa, assim como a Dinamarca, por meio de um acordo feito com Harthacnut? Se isso fosse verdade, respondeu Haroldo, então por que ele não reivindicou o trono inglês? A isso, Tostig respondeu de forma incisiva. Então por que você não governa a Dinamarca como o rei Magnus fez um dia? O rei respondeu, os dinamarqueses têm pouco a se orgulhar diante de nós, noruegueses. Nós queimamos muitas das cidades deles até as cinzas, incluindo terras que pertenciam aos seus parentes. Mas Tostig insistiu. Se você não vai dizer, então eu direi. Magnus conquistou a Dinamarca porque os nobres o apoiaram. Você falhou em conquistá-la porque o povo se voltou contra você. E Magnus não perseguiu a Inglaterra porque os ingleses apoiaram firmemente Eduardo como seu rei. Mas agora a situação mudou. Você não vai conquistar a Inglaterra? Eu posso abrir o caminho. Com a minha ajuda, muitos dos grandes nobres vão te apoiar. Tudo o que me separa de estar em pé de igualdade com meu irmão Harold é o nome de rei. E em todo o norte, ninguém nega sua grandeza em batalha. Você lutou por 15 anos para conquistar a Dinamarca e agora hesita em tomar a Inglaterra, que está aberta diante de você. Haroldo ouviu atentamente as palavras de Tostig. Muito do que ele disse parecia verdade, e a ideia de adicionar a Inglaterra aos seus domínios despertou a ambição do rei. Os dois homens conversaram com frequência e por muito tempo, até que finalmente Haroldo decidiu agir. Ele lançaria uma invasão naquele verão, com Tostig ao seu lado. Haroldo enviou uma mensagem por toda a Noruega convocando metade dos combatentes do reino às armas. À medida que a notícia se espalhava, as especulações aumentavam. Alguns recordavam as lendárias conquistas de Haroldo e achavam que ele poderia ter sucesso. Alguns alertavam que a Inglaterra não seria facilmente conquistada. Era fortemente fortificada, sua população era vasta. E assim, o palco estava montado. Os ventos da guerra sopraram mais uma vez e a Inglaterra logo enfrentaria sua ameaça mais grave em muitos anos. Tostig era um aliado valioso para o rei Haroldo Hardrada, não apenas porque era irmão de Haroldo Godwinson, o homem que eles buscavam derrubar, mas porque conhecia a terra intimamente. Seu conhecimento do terreno, das estradas e das lealdades dos lordes do norte o tornava um aliado indispensável.
Em agosto do ano de 1066, com o vento a favor, Hardrada e Tostig cruzaram o vasto mar e desembarcaram na costa de Yorkshire. Eles chegaram à foz do rio Humber no dia 18 de setembro e, sem perder tempo, conduziram suas forças para o interior em direção à cidade de York. Apenas 2 dias depois, em 20 de setembro, eles foram confrontados em Fulford pelos exércitos dos condes Edwin e Morcar. Os ingleses atacaram primeiro, lançando uma ofensiva ousada antes que o exército norueguês formasse suas linhas. As tropas de Morcar avançaram, forçando o trecho mais fraco da linha nórdica a recuar para os pântanos. Por um momento, parecia que os anglo-saxões poderiam romper as linhas, mas seu sucesso inicial rapidamente diminuiu. Os noruegueses se reagruparam, trazendo suas tropas mais fortes e descansadas para a batalha. Haroldo ele mesmo deslocou forças do flanco direito para reforçar o centro, enquanto outras foram enviadas em direção ao rio. Embora os invasores fossem numericamente inferiores, eles lutaram com determinação brutal, empurrando a linha inglesa centímetro por centímetro. Os homens de Edvino, que estavam defendendo a margem do rio, de repente se viram isolados, separados do restante do exército pelo pântano. Ao perceberem a vulnerabilidade, recuaram para York, buscando se reagrupar para uma última resistência. Mas os noruegueses avançaram sem piedade. Enquanto isso, reforços noruegueses frescos chegaram, manobrando ao redor da batalha principal e abrindo um devastador terceiro fronte contra os anglo-saxões. Em menor número, flanqueados e exaustos, os defensores foram esmagados. Edwino e Morcar escaparam por pouco com vida, mas o poder da Mércia e da Nortúmbria havia sido destruído. Em Fulford, o coração do norte da Inglaterra foi rasgado pela espada de Hardrada. Tostig lutou na batalha com fúria, movido pela vingança contra os nortúmbrios e mércios que haviam se rebelado e tomado seu condado. Para ele, a batalha não era apenas política, era profundamente pessoal. Após a vitória norueguesa, a cidade de York se rendeu. Os termos foram misericordiosos, talvez por insistência de Tostig, já que ele talvez não quisesse ver sua antiga capital saqueada. Os cidadãos abriram seus portões sob a promessa de que nenhum mal lhes aconteceria. Reféns foram trazidos como garantia de paz. E com a cidade subjugada, o exército norueguês retirou-se para Stamford Bridge, sem saber que uma tempestade muito maior já se formava no sul. Segundo a saga do rei nórdico, quando o exército de Haroldo Godwinson marchou rapidamente ao norte, 20 cavaleiros avançaram para negociar com Tostig. Um deles avançou e gritou: "O conde Tostig está presente neste exército?" Tostig respondeu calmamente: "Não se pode negar, você o encontrará aqui." Então o cavaleiro disse: "Seu irmão, o rei Harold, envia suas saudações e junto com elas uma mensagem. Ele lhe oferece novamente todo o condado da Nortúmbria e, se isso não for suficiente para conquistar sua lealdade, ele está disposto a compartilhar com você 1/3 do reino para governar ao lado dele como seu igual." Tostig respondeu com a voz carregada de amarga reflexão: "Isso está muito longe do desprezo e da inimizade que ele me mostrou no último inverno. Se essa oferta tivesse sido feita naquela época, muitos homens valentes ainda estariam vivos hoje, e talvez a Inglaterra não estivesse tão dividida. Mas me diga, se eu aceitar esses termos generosos, o que Harold oferece ao rei Harold Sigurdsson, que navegou tão longe e arriscou tanto?" O cavaleiro respondeu friamente: "Ele considerou isso também e promete a ele 7 pés de solo inglês ou mais, já que ele é mais alto que os outros homens, dando a entender que tanto Harold Hardrada quanto seu exército seriam mortos e enterrados em solo inglês." Ao ouvir isso, a expressão de Tostig se fechou e ele disse: "Então volte e diga ao rei Harold para se preparar para a batalha. Que nunca digam que o conde Tostig abandonou Harold Sigurdsson para se juntar aos seus inimigos, quando ele cruzou o mar para lutar ao meu lado. Nós fizemos nossa escolha,
conquistar a Inglaterra pela espada ou morrer com honra em seu solo. Os cavaleiros retornaram cavalgando ao exército inglês que avançava. Quando Tostig retornou às linhas nórdicas, o rei Haroldo Sigurdsson perguntou: quem era aquele homem, aquele que falou com tanta postura e autoridade? Tostig respondeu: aquele era meu irmão, o próprio rei Haroldo Godwinson. O rei Haroldo estreitou os olhos. Isso me foi ocultado por tempo demais. Ele chegou tão perto das nossas linhas que nunca deveria ter voltado vivo. Mas Tostig respondeu solenemente: pode ter sido imprudente, como você disse, dois homens assim se encontrarem dessa forma, mas ele veio oferecendo paz e uma coroa. Se eu o traísse ali, teria sido seu assassino. Eu preferiria morrer pelas mãos dele do que ser aquele que derrama seu sangue, se um de nós tivesse que cair. A chegada repentina de todo o exército inglês pegou os noruegueses de surpresa. O avanço anglo-saxão, no entanto, foi brevemente dificultado pelo estreito gargalo da própria ponte de Stamford. De acordo com tanto a crônica anglo-saxônica quanto a crônica de Henrique de Huntingdon, um único guerreiro nórdico empunhando um grande machado dinamarquês posicionou-se no centro da travessia e conteve todo o exército inglês. Esse atraso corajoso deu à maior parte do exército nórdico tempo para se reunir em uma formação tradicional de muro de escudos para enfrentar o ataque que se aproximava. Assim que as forças de Haroldo Godwinson atravessaram a ponte, rapidamente formaram sua própria linha, travaram os escudos e avançaram. A batalha logo ultrapassou a ponte e se espalhou pelos campos ao redor. Embora a luta tenha durado horas, os noruegueses estavam em grande desvantagem. Muitos deixaram suas armaduras, pois não esperavam lutar tão cedo após a rendição de York. Sob o ataque implacável dos ingleses, a linha nórdica começou a se fragmentar. A outrora impenetrável parede de escudos se desfez e os ingleses forçaram passagem, abatendo os invasores por dentro. O rei Haroldo Hardrada foi atingido por uma flecha na garganta e, com sua morte, o rumo da batalha mudou de forma irreversível. De acordo com as sagas nórdicas, Tostig pegou o estandarte real do rei e continuou a luta, determinado a reunir o que restava do exército. Mas com seu rei morto e suas linhas rompidas, o ânimo dos noruegueses vacilou. A luta virou um banho de sangue e os noruegueses começaram a fugir. Tostig, recusando-se a recuar, caiu no caos, morto ao lado dos homens que liderou para a guerra. E assim terminou a Batalha de Stamford Bridge, uma batalha que marcaria o fim das grandes invasões vikings da Inglaterra. Após sua morte na Batalha de Stamford Bridge, o corpo de Tostig foi sepultado em York. Seus filhos, agora órfãos e despossuídos, fugiram pelo mar para a Noruega, buscando refúgio em uma terra estrangeira. Sua viúva, Judite da Flandres, acabou se casando novamente, unindo seu destino ao do duque Welfo da Baviera. Apenas 19 dias após sua vitória sobre Tostigo e Haroldo Hardrada, o rei Haroldo Godwinson foi mais uma vez chamado às armas. Com seu exército ainda cansado e ensanguentado da campanha no norte, ele marchou para o sul para enfrentar Guilherme da Normandia e lá, nos campos próximos a Hastings, encontrou a derrota e a morte. Muitos historiadores chamaram a amarga rivalidade de Tostigo com seu irmão de o estopim que destruiu o reino anglo-saxão. O exílio de Tostigo e a perda da Nortúmbria do controle da família Godwin são vistos como decisivos, enfraquecendo seriamente a capacidade da Inglaterra de resistir à invasão. A fúria de Tostigo não apenas fraturou a unidade do reinado de Haroldo, mas também pode ter incentivado Guilherme da Normandia a reivindicar seu direito, lembrando-o da vulnerabilidade da Inglaterra. Ao se aliar a Haroldo Hardrada, Tostigo ajudou a desencadear a devastadora invasão nórdica que tirou inúmeras vidas na Batalha de Fulford. Embora o exército de Haroldo Godwinson tenha saído vitorioso em Stamford Bridge, isso teve um custo terrível. Seu exército agora estava enfraquecido após 2 batalhas contra os nórdicos.
e ele foi então forçado a marchar para o sul para enfrentar mais um inimigo. A confrontação final em Hastings, alguns argumentam, poderia ter terminado de forma diferente se os Godwinson tivessem permanecido unidos, se Tostig nunca tivesse sido exilado. Nesse futuro alternativo, os nórdicos talvez nunca tivessem desembarcado e Guilherme da Normandia poderia ter sido esmagado sob toda a força de um reino inglês unido. Portanto, o exílio de Tostig pode ser visto não apenas como uma queda pessoal, mas como catalisador dos dois desastres de 1066, a invasão nórdica e a conquista normanda. No entanto, o legado de Tostig não morreu com ele. Sua linhagem perdurou. Seus filhos, banidos de sua terra natal, sobreviveram fugindo para a Noruega após a Batalha de Stamford Bridge. Eles encontraram proteção na corte real. Um deles, Scully Tostisson, provavelmente nascido antes do casamento de Tostig com Judith da Flandres, alcançou destaque em sua terra adotiva. Com o tempo, seus descendentes moldariam o futuro da Noruega. Scully tornou-se o trisavô do rei Ingn II da Noruega, fundando uma linhagem nobre e real que levaria o legado de Tostig Godwinson muito além das costas da Inglaterra. Gostaria de agradecer imensamente a todos os meus membros. A contribuição de vocês é valiosa para a continuidade do canal e eu agradeço imensamente a todos vocês. Agradecimento especial ao John Sites. Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. E eu vejo todos vocês na próxima semana para mais um Perfis Históricos.